que a gente pode, o que a gente pode fazer para a gente não explodir com as crianças, né? É, Antes de tudo, gente, eu quero dizer que eu vou ensinar, na verdade, uma estratégia bem bacana do Mindfulness para o momento que você estiver assim no ápice do nervosismo, que você precisa se acalmar, mas eu não vou ensinar aqui essa ferramenta. Eu vou dar algumas dicas, sim, aqui, vou falar, dar algumas dicas, mas essa ferramenta em especial do Mindfulness, eu vou ensinar para vocês no grupo do Telegram. Então, quem ainda não está no grupo do Telegram, se já entrem no grupo, o link está aqui na minha bio, no meu perfil, e aí você clica e pede para participar do grupo, e aí você já entra direto nesse grupo. Lá eu vou ensinar essa ferramenta do Mindfulness, tá? Só lá mesmo vou mandar um áudio para vocês e eu vou explicar como é que vocês vão utilizar essa ferramenta nesses momentos cruciais, assim, nos momentos mais difíceis que você precisa manter a calma, tá bom? Grazi, o que que acontece que você não tá conseguindo entrar no Telegram? Me manda um direct que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar para você entrar no grupo. Esse grupo, se você ainda não participa, é um grupo que eu disponibilizo algumas ferramentas, complemento com alguns conteúdos que eu não coloco aqui, né, no perfil. Então participem, tá certo? Não, Grazi, não tem mistério. O Telegram é como se fosse um. Quem não conhece o Telegram, gente? O Telegram é um aplicativo muito similar ao WhatsApp. Não tem mistério. É muito parecido com o WhatsApp, de verdade. Não tem muito o que, o que fazer, não. É só você baixar o aplicativo, entra no grupo e pronto. Só isso, tá? É igual o WhatsApp. Quem aí tem o WhatsApp sabe como é que funciona e não tem nenhum mistério. Então, vocês já estão sabendo, né? Eu vou disponibilizar essa ferramenta do Mindfulness só lá no grupo, tá bom? Não vou contar aqui, não. Bom, gente, vamos falar sobre autocontrole e paciência, que todo mundo quer, né? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, a paciência e o autocontrole não é algo, né, que a gente vai ter 100% e sempre. É impossível. Se alguém sempre manteve no controle e na paciência plena a vida inteira, eu eu acho que seria uma monja Coen ou nem isso, né? Mas é quase impossível a gente conseguir esse equilíbrio constante todo tempo. O link do Telegram tá aqui na minha bio. O que é bio? É o perfil, no meu perfil aqui embaixo da minha foto aqui do Instagram, tem um link, só você clicar no link que já vai direto pro grupo, tá bom? Então, assim, a paciência e o autocontrole, é uma habilidade que você vai adquirindo, que você vai aprendendo a desenvolver, mas não é que você vai ter você vai conseguir desempenhar essa habilidade sempre, ou você vai ser sempre a pessoa mais calma, você sempre vai manter o equilíbrio. Então, não é bem assim, tá? Então, não crie expectativas de que você não vai mostrar sua vulnerabilidade. Ou seja, que você vai ter um dia que você não vai estar legal, que você pode extrapolar. E aí, nesses momentos que isso acontecer, né? Você vai ser humilde o suficiente, espero eu, de pedir desculpas, de pensar numa próxima vez o que você poderia fazer, o que você pode mudar, o que você pode tentar numa próxima vez, tá? Mas uma pessoa que consegue, né, consegue manter esse equilíbrio na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo, é uma pessoa que vai se tornar muito mais serena, muito mais tranquila, né, nos desafios, tanto em aspectos tanto dessa saúde desse sujeito, saúde mental desse sujeito, né? Porque quanto mais um adulto se estressa, vive estressado, vive com a cabeça cheia e brigando, isso vai virando uma bola de neve, isso atrapalha a sua saúde mental e também na questão física, porque a nossa saúde, por mais que exista uma saúde mental e uma saúde física, elas são entrelaçadas, não tem como a gente dividir e dizer isso daqui é só saúde mental, isso daqui é só saúde física. Elas andam juntas. Se a sua saúde mental não vai bem, a sua saúde física também vai ser comprometida e vice-versa. Por isso que é tão importante
a gente conseguir, né, trabalhar também aspectos da nossa saúde mental, que de alguma forma nos possibilite a enfrentar de forma mais assertiva esses momentos desafiadores, que no caso que a gente está falando aqui, são os desafios na infância. E que realmente é um dos grandes desafios de um educador, de um pai, de uma mãe, é lidar com, né, os comportamentos, lidar, entender um pouco que essa criança está reagindo daquela forma. E às vezes esses pais que estão muito cansados acabam descontando nessa criança. E depois que esses pais percebem que descontaram, que não foi legal, né? E se sentem culpados, aí entra um outro ciclo, que é o ciclo da culpa, e você vai se sentir o pior pai, a pior mãe do universo, porque você fez isso. Então, para a gente tentar diminuir esses comportamentos, nós precisamos ter algumas ferramentas em mão, e é isso que eu quero falar para vocês e quero compartilhar com vocês. Não vou compartilhar a ferramenta super especial aqui, que eu vou compartilhar só no Telegram, que é uma estratégia do Mindfulness. Lembrando aqui para o pessoal que chegou depois, tá? Eu vou ensinar uma ferramenta do Mindfulness, que é uma forma, que é um tipo de meditação que vocês vão poder usar em qualquer situação. Vocês, mesmo passando essa quarentena, vocês estando na rua, seu filho está dando um piti e você vai poder utilizar essa ferramenta para você conseguir manter o autocontrole. Mas eu vou explicar isso só lá no Telegram. Então, quem não está no grupo VIP, o meu grupo VIP do Telegram, entre, porque é só lá que eu vou disponibilizar. O link está aqui na minha bio, aqui no meu perfil, certo? É só você clicar no meu perfil, no link, e você já vai ter acesso a esse grupo, que é a nossa comunidade VIP. O link está aqui no meu perfil, Lidiane. No meu perfil aqui, na minha bio, tá? Pessoal que está entrando, o link está na minha bio, no meu perfil. Só clicar, não tem mistério, você vai clicar, tem um botãozinho participar do grupo, você clica para participar do grupo e você já entra direto no grupo. Não tem mistério, gente. O Telegram é igual ao WhatsApp. Não tem nenhum mistério, tá bom? Então, entrem no grupo, porque é só lá que eu vou contar. Mas, então, eu vou também dar algumas estratégias aqui para vocês. Bom, o nosso autocontrole está bem relacionado a aspectos fisiológicos. Assim, vamos lá, para eu deixar bem claro aqui para vocês. Quando, né, nós temos alguns mecanismos fisiológicos mesmo, a gente está falando de um cérebro que ele vai reagir de acordo com as circunstâncias que a gente interage com o meio, né? Então, se nós estamos cansados mentalmente ou fisicamente, o nosso cérebro pode agir tem uma tendência de agir de uma forma. Se nós não estamos bem emocionalmente, o nosso cérebro também tende a agir de uma forma. Existe uma inclinação do nosso cérebro reagir a determinados comandos de acordo com o que a gente está vivendo ou, né, passando naquele ambiente. Então, nós temos, eu vou falar grosso modo, porque neurociência não é só isso, entende? Mas para ficar mais didático, mas a grosso modo, nós temos uma parte do cérebro que ela é mais racional, que do córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso autocontrole, pela nossa racionalidade, né? É onde a gente consegue pensar antes de agir, né? Buscar estratégias, buscar caminhos. E tem uma outra área, né, que é a parte do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e que é a parte que, digamos, mais menos desenvolvida, digamos assim. Ela é mais instintiva, ela é muito mais do agir. Então, ela é responsável para liberar, né, as nossas emoções, digamos assim. Quando a gente sente raiva, o nosso sistema límbico ele vai liberar raiva. Se a gente se sente triste, aí o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro, libera a emoção da tristeza, certo? Estou falando bem a grosso modo para ficar mais fácil essa compreensão. E a nossa parte racional, esse nosso córtex pré-frontal,
ele fica responsável de gerenciar essas emoções. Ou seja, equilibrar, digamos assim. Quando nós nos sentimos, passamos por alguma emoção, uma raiva, uma tristeza, uma frustração, a gente vai ser bombardeado por essa emoção, o nosso corpo, né, ele vai receber os comandos, ó, você está em perigo, né? Ou seja, você fique com medo porque você está em perigo. E aí vai liberar o medo, né? Ou você está passando por uma situação que está sendo muito frustrante para você. Isso pode gerar um sentimento de raiva. E aí o seu sistema límbico vai liberar essa emoção. E quando você não consegue gerenciar essas emoções, isso, né, que aí você utilizar essa parte do cérebro que é o córtex pré-frontal, né, essa parte racional, quando você não consegue utilizar e gerenciar suas emoções, você tem as reações que depois você se arrepende, aquelas reações impulsivas. Ou seja, você deixa o sistema límbico dominar o seu corpo, né? Ele vai dar conta e ele vai literalmente dominar mesmo totalmente, você vai perder o seu autocontrole. Que é isso que acontece com as crianças do mesmo jeito. Só que com as crianças, a gente entende, né? E com as crianças é um processo um pouco diferente dos adultos, é que o cérebro dela ainda não é tão desenvolvido quanto o nosso, né? Ou seja, nós, teoricamente, teríamos uma maior capacidade de autocontrole, de gerenciamento das emoções do que uma criança. Agora, se, por exemplo, você é um adulto que não tem inteligência emocional ou você não foi estimulado desde a infância a gerenciar essas emoções, é muito provável que você exploda muito mais, que você tenha pouco autocontrole, que você tenha menos paciência de lidar com seu filho. Então, a forma como você gerencia as emoções. Ai, gente, eu vou morrer agora. Esqueci de botar o microfone, mas vou botar agora. Oh, meu Deus! Vamos lá. Não seja por isso. Deixa eu tentar colocar aqui o microfone. Deixa eu me olhar. Pronto. Fixei. Antes tarde do que nunca, não é? Então, a forma como a gente gerencia, né, essas emoções, se é um adulto, um pai, uma mãe que não consegue, que não teve e não foi estimulado desde cedo a gerenciar essas emoções, esse pai, essa mãe vai ter muito mais dificuldade de autocontrole e paciência, né? Tô parecendo o Silvio Santos com esse microfone, sei lá, estranho. Um negócio meio assim. Então vai ficar assim mesmo. Então, só não queria que ele encostasse no meu pescoço. Espera aí, gente. O áudio tá bom para vocês porque eu tô no microfone. Mas esse microfone, ele fica pro áudio do vídeo que fica salvo no meu computador, né? Então, é mais pro meu computador do que para vocês. Assim, pra live, né, no caso. Então, gente, as emoções, elas têm uma total influência. A forma como você gerencia as emoções tem uma total influência da forma como você lida com os desafios na infância, certo? Então, pois bem, já falei e vocês entenderam o porquê que normalmente nós explodimos, né? Que o adulto, teoricamente, pelo seu próprio desenvolvimento neurológico, ele vai ter uma maior capacidade de gerenciar essas emoções, de autocontrole, principalmente se esse adulto, desde cedo, né? Teve um estímulo de inteligência emocional, desde cedo foi treinada a isso. E uma criança, neurologicamente falando, vai ter um pouco mais de dificuldade. E é normal. Só que essa criança, ela precisa ser estimulada por este adulto para que ela desenvolva habilidades de autocontrole, porque isso não é inato. Nós não aprendemos. O autocontrole não é uma coisa inata ao sujeito, ou seja, quanto mais velho você fica, mais autocontrole você tem. Ou quanto mais experiência de vida você passa, mais paciência você tem. Não é. A gente pode ou não desenvolver, depende.
Depende depende da sua capacidade, né, e interesse de aprender, das suas estratégias se você coloca em prática, então tudo é muito relativo como você, coloca a mão na massa, digamos assim, entende? Então não é uma habilidade inata, não é uma habilidade que você simplesmente nasceu e aí você ao longo do seu desenvolvimento, o seu cérebro vai evoluindo, vai crescendo, e aí você já tem toda a capacidade de autocontrole para desenvolver, tá? E aí, o que é que eu posso contribuir de alguma forma para vocês nessa questão do autocontrole e da paciência? Primeira coisa que nós precisamos exercitar é conhecer o nosso próprio corpo. Como assim, Carol? Como é a história que a gente precisa exercitar? A gente precisa conhecer o nosso corpo para a gente conseguir autocontrole? Sim, por mais que pareça estranho, mas é isso mesmo. O nosso corpo ele dá sinais de que a gente está prestes a explodir ou se a gente está sereno ou se nós conseguimos manter o controle. Então você precisa exercitar muito a autopercepção, você precisa exercitar muito o seu olhar, como o seu corpo reage diante as circunstâncias de estresse ou tensão. Algumas pessoas vão reagir de formas diversas. Algumas pessoas vão ranger os dentes. Algumas pessoas vão fechar a mão, o pulso, né, de forma forte, sem nem perceber que fazem isso. Algumas pessoas vão sentir um bolo na garganta com a vontade de gritar ou de externalizar, né, de forma intensa essa raiva ou, enfim, essa frustração diante aos desafios do seu filho. Algumas pessoas vão acelerar os batimentos cardíacos, ou seja, essa pessoa vai ficar com o coração mais acelerado, né? Vai ficar com uma musculatura mais rígida. Então, cada corpo vai reagir de uma forma diferente. O meu vai reagir de uma forma diferente do seu corpo. Então, é fundamental você conhecer as reações corporais que você tem diante as circunstâncias, situações que você se depara no momento, né, com um desafio com seu filho, que o seu filho tá ali, ele tá te solicitando, você, né, ou então ele tá mais impaciente naquele dia, ele não tá legal naquele dia, e aí você também não tá legal, é uma combinação explosiva. Se você não tá bem, o seu filho também não tá bem naquele momento, é uma combinação de quase assim, certeza que vai acontecer alguma fatalidade, entre aspas, né? Vai acontecer uma guerra mundial aqui, porque eu não tô com paciência e meu filho também não tá legal. Então, o seu corpo ele dá sinais, e quando esse seu corpo está dando esses sinais, você precisa estar em alerta. Prestou atenção, poxa, olha os sinais que o meu corpo está dando. Se ele está dando esses sinais, é o momento de que eu tenho que parar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nenhum movimento. Imagine que vocês estão, sei lá no Iraque, né? Vamos supor, sei lá, num lugar de guerra que tá cheio de bombas no chão, né, escondidas, minas, não, sei lá, cheio de bombas escondidas ali na terra e que você precisa prestar atenção onde você está pisando. Então, antes de qualquer ação, qualquer reação que você tenha, você precisa parar, buscar estratégias e pensar onde eu vou pisar. É mais ou menos isso. A ideia é essa, é você saber que onde tem alguns pontos de dinamite e que você precisa, antes de tomar uma ação, você precisa raciocinar e não agir e parar naquela situação. Mesmo que seja um momento que você, sei lá, você precisa já acelerar alguma coisa da rotina, mas que você sabe que naquele momento um campo minado, exatamente, Manira. Muito boa. Eu estava tentando achar essa palavra, mas eu estava achando. Então você precisa achar caminhos, assim, um caminho, né, que seja mais assertivo naquele momento, que seja até mais produtivo naquela situação. Então, ao invés de você já invadir o campo minado
e pisar em todas as bombas, explodir naquela situação, naquele momento, você vai parar e vai buscar suas estratégias. E aí é a mesma coisa com o seu corpo. Seu corpo está dando sinais. Você vai explodir? Nesse momento você não vai agir. Você precisa dar um tempo. Você precisa dizer para o seu filho que, inclusive, você está prestes a explodir. Você pode dizer: filho, a mamãe está muito nervosa, ou eu estou muito nervosa, eu preciso tomar uma água, eu preciso sair aqui um pouquinho, né? Eu preciso pegar um ar e a gente vai voltar e a gente retoma essa conversa. A gente vai voltar a conversar e a gente vai buscar uma estratégia. Isso é muito mais eficaz do que você agir de forma automática. Porque quando você age de uma forma automática e vem na primeira coisa que vem na sua cabeça, você não vai ser regido, ou seja, você não vai ser conduzido através do seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro. É a parte que a gente consegue racionalizar e buscar estratégias. Você vai simplesmente ser regido somente pela emoção, que é a frustração, a tristeza, a raiva naquele momento, e, né, você vai ser dominado, seu corpo vai ser dominado e você vai ter ações, você vai produzir ações que mais tarde você vai se arrepender. Por isso que é tão interessante conhecer o nosso próprio corpo, entender os nossos limites para que a gente pare, sabe, crie essa barreira, pare e busque estratégias para que você entre você consiga se acalmar para depois retomar aquela situação, tá? Isso que eu estou falando para vocês é tão bom para o pai ou para a mãe que está passando pela situação, quanto também para o filho. Porque se você faz esse movimento de, olha, eu não vou agir nessa situação, porque eu preciso manter o meu controle, você já manda uma mensagem para o seu filho, você já ensina o seu filho que é importante nesses momentos de raiva, nesse momento de frustração, você precisa simplesmente parar. Para e faz o que é certo. Né? Tem até uma ferramenta que eu disponibilizo para os meus alunos no treinamento online, Filhos Inteligentes, que é uma ferramenta que é o semáforo da raiva, que eu faço justamente isso, remeto justamente isso, só que é para trabalhar com as crianças. Né? O vermelho, pare, o amarelo, pense, reflita o que você precisa fazer, e o verde, faça o que é certo. Então é mais ou menos isso. A gente ter, né, essa noção do que nós precisamos fazer naquele momento que nós estamos prestes a explodir, tá? Então, conhecer o seu próprio corpo, você já identificou, você parou, né? E você precisou estabelecer esse limite, esse tempo para você se centrar, para conduzir novamente. E aí entram, né, as ferramentas e as estratégias de manutenção do autocontrole, ou até para adquirir esse autocontrole naquele momento. E aí, que ferramentas são essas? Diversas ferramentas, diversas formas para você se acalmar. Entra aí o tempo positivo, que é justamente o ato de você se afastar e você ir para um outro espaço. Ah, meu filho sai correndo atrás de mim, não tem problema. E aí você pode falar para ele: você, filho, ok, você pode ficar aqui do lado da mamãe. Mamãe só vai ficar quietinha aqui até passar essa emoção. Você pode tomar uma água, você pode ir na janela, você pode pegar um vento, você pode sair do espaço e fazer um trabalho de respiração, né? Respirar fundo. Então você vai utilizar aquelas ferramentas que mais vai funcionar para você, que vai te ajudar naquele momento a esfriar aquilo que está quente, para que você depois retome. Gente, e não é uma coisa assim de minutos, não. Uma vida inteira para você se acalmar, não. Isso que eu estou falando é algo bem dinâmico. Às vezes é uma questão de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o que for necessário naquele momento para você manter a sua calma. Né? Às vezes eu falo dessas etapas e desses pontos, a ideia que às vezes pode passar para vocês é: ai meu Deus, quanto tempo para isso tudo acontecer? Meia hora, 1 hora, eu não tenho tempo para isso. Não, gente, isso é dinâmico. Aconteceu,
Você está prestes a explodir, isso é tão rápido, é tão questão de segundos e minutos, está prestes a explodir, você precisa de um tempo, respira fundo, saia do espaço, faça um tempo positivo, utilize as ferramentas que te ajudam a relaxar, a se acalmar, e você deixa claro para a criança que você vai retomar, e vocês vão retomar essa conversa, e vocês vão retomar esse direcionamento, mas você primeiro precisa se acalmar. Então o primeiro ponto é esse, né? É ligar, é entender o seu corpo, usar as estratégias de afastar na hora que você se afasta para você se acalmar, tá. Eu tô vendo até os meus pontos para eu não me perder aqui também, para não gastar um tempo. O outro ponto super importante, que ajuda nesse autocontrole, é entender o comportamento infantil. Gente, é mágico. Quando os pais, entendem o desenvolvimento da sua criança, em que fase essa criança se encontra, por que que o seu filho reage daquela forma, por que que seu filho faz isso, faz aquilo. Quando você entende isso, isso é libertador, porque você sai daquela postura de julgador. Sabe aquela postura de dizer assim: "Ah, é porque menino é desobediente, é porque é falta de palmada, é porque esse menino não tem limites, é porque isso, é porque aquilo". Então, quando você entende a fase do desenvolvimento do seu filho, né, por que que ele reage daquela forma, porque esse menino, toda vez que eu coloco ele no chão, ele quer pegar em tudo, ele coloca tudo na boca, ou porque ele me desafia, ele me responde desse jeito, dessa forma, você vai entendendo o que é que faz parte do desenvolvimento e como nós podemos trabalhar isso, isso é também libertador e ajuda no autocontrole. Se você não entende, você vai perder a paciência, é óbvio. Aquilo que é desconhecido para todos nós, aquilo que nós não sabemos nem para onde é que a gente está indo, né? A gente não sabe nem para onde é que está indo, seja o que Deus dará, isso gera mais impaciência, é normal do ser humano. Você não conhece, isso vai te gerar impaciência, de fato. Então, se você não conhece o seu filho, as necessidades dele, vai te gerar impaciência. Tem pessoas que não entendem que a irritabilidade da criança é porque ela não dormiu bem. Logo, eh não entende que a irritabilidade da criança é porque ela não dormiu bem. Logo, seu filho vai reagir de forma mais desafiadora. Consequentemente, se você não entende isso, vai te gerar um autocontrole ou vai te gerar um momento de explosão. Se você não entende que seu filho, ele se joga no chão, ele dá aquele chora compulsivamente, né, algumas situações, se você não entende o porquê que ele faz aquilo, isso vai te gerar muito mais desequilíbrio, de fato. É desconhecido, você não sabe nem o que fazer naquela situação, isso vai te angustiar e naquele momento você vai ter um momento impulsivo. Então, o que é importante também para o autocontrole é o conhecimento, é entender a sua criança, entender a fase que ela se encontra, entender o porquê que aquele comportamento acontece e o que nós podemos fazer com aquele comportamento. Então isso vai também te dar uma calmaria, uma serenidade para lidar com aquela situação. Então a dica com relação a isso que eu dou é, independente de você, né, se você às vezes assim: "Ai Carol, realmente eu não sei, não tenho esse conhecimento agora". Ok, você pode adquirir esse conhecimento, mas o que é que você pode fazer nesse momento? Nesse momento, você pode sempre quando o seu filho estiver num momento desafiador com você, você vai fazer a seguinte pergunta: "O que essa criança está querendo me comunicar?". Antes de sair logo no julgamento, porque alguns pais já entram logo, ó, "Ai, porque esse menino ele é muito difícil, é um menino de temperamento forte, difícil, esse daí vai me dar muito trabalho quando tiver maior, eu já vejo, então já tenho que dar logo um grito, porque senão esse menino vai me dar muito trabalho lá na frente". Antes de você já sair para o julgamento, você vai precisar perguntar: o que essa criança está querendo me comunicar? Ela está com fome, ela está com sono, ela está cansada, ela, sei lá, não teve uma noite fácil, ela estava com saudade, ela está necessitando da minha atenção, ela, sei lá, ela tá necessitando da minha atenção, ela tá com saudade de alguém, né. Esse momento de quarentena, nesse confinamento, isso tá gerando um maior estresse para essa criança, ela não tá sabendo lidar, né, com essa
esse distanciamento, essa falta de socialização. Então você precisa fazer perguntas inteligentes para que você saia dessa posição de julgador e tenha algumas respostas mais coerentes com aquele comportamento da criança, para que assim você reaja de acordo com aquela necessidade, com a necessidade dessa criança que naquele momento está te solicitando isso. Aquele comportamento é um comportamento de forma isolada, que diz alguma coisa. As crianças, normalmente, elas não dizem de forma direta. Exceções à parte, claro, tem crianças que têm uma maior habilidade porque já são mais estimuladas, os pais ensinam ela a se expressar, ensinam o que ela está sentindo, ensinam. Então, tem algumas crianças que elas vão desenvolvendo essa habilidade porque os pais estimulam. Aí a criança fala: mamãe, eu estou triste, mamãe, eu estou com saudade, né? Mamãe, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Mas na grande maioria, as crianças elas não conseguem verbalizar, elas não sabem como expressar isso em palavras. E aí elas reagem muito através do comportamento. Em alguns comportamentos, desses comportamentos são comportamentos inadequados, e aí isso acaba gerando um descontrole dos pais, porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, um outro ponto, isso que eu acho que é importante vocês exercitarem, é sempre fazerem perguntas de o que esta criança está querendo me comunicar? O que ela está querendo me dizer que eu posso, de alguma forma, ajudar meu filho e tomar uma ação, uma atitude racional, ao invés de uma atitude impulsiva, que vai fazer mal para ele, então ele vai fazer mal para mim. Tá bom? E mais 2 pontos que são fundamentais, importantíssimos. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é que eu falo isso de forma muito. Eu bato muito isso na tecla, bato na tecla, bato na tecla, porque isso é muito importante. O que é muito importante? O autocuidado. Por que eu bato tanto na tecla essa questão do autocuidado? Porque o autocuidado é a nossa forma, né, de conseguir a nossa sanidade mental, digamos assim. É, é a possibilidade de descanso, é a possibilidade de você se desligar, é a possibilidade de você olhar para você. Sim, eu sei que nem sempre o autocuidado que você vai ser o que você gostaria de ter, né? Nem sempre o meu autocuidado é o ideal e é o que eu gostaria de ter, mas é o que eu tenho e é o que eu posso fazer de acordo com as possibilidades que eu tenho. E o autocuidado não é algo complexo e difícil e algo que precisa ser muito elaborado e muito, sabe, uma coisa muito dificultosa. As pessoas olham não, autocuidado é uma coisa assim, tem autocuidado, as pessoas só resumem a atividade física, ir para o salão, né, fazer, sei lá, coisas que às vezes as pessoas colocam como uma condição. Ah, mas atividade física eu não posso fazer agora, no momento. Ah, mas ir para o salão também não posso no momento, então eu não tenho como fazer autocuidado. E autocuidado não é isso. Autocuidado é muito mais amplo. O que é autocuidado? É você ter alguns momentos, né, dentro da sua realidade, não é da minha, não é da vizinha, não é do vizinho, mas dentro das suas possibilidades, você ter ações que te dão prazer. Às vezes, uma ação que te dá prazer é passar um creme. Às vezes, uma ação que te dá prazer é escutar 15 minutos de música. Às vezes, uma ação que te dá prazer é passar uns 20 minutos num banho, né? É você, no momento que o seu filho dormir, você ter a possibilidade de relaxar ou fazer alguma coisa que você gosta ou até dormir mesmo. Dormir bem, que talvez você esteja com um sono atrasado e você precisa repor a sua energia, você precisa dormir bem, então você vai dormir, né? Você vai aproveitar aquele momento para dormir. Também é uma ação de autocuidado. Entende? Não é algo complexo, não é algo que vocês precisam problematizar, mas que vocês podem adaptar dentro da realidade de cada um.
Todo mundo, né, tem uma rotina, um ritmo, a sua vida, né, tem gente que tem 5 filhos, tem gente que tem um, tem gente que tem 2, tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem gente que trabalha fora, tem gente que trabalha dentro de casa. Cada um tem uma realidade. E, claro que dentro das realidades, as várias e inúmeras realidades, nós podemos adaptar algumas coisas dentro da possibilidade. Não é o ideal, não é o perfeito, mas o que é possível fazer naquele momento. Então, exercite o autocuidado, liste coisas que você pode fazer dentro da sua rotina. Não dá para fazer todos os dias, mas se você faz 1, 2 vezes na semana, você já está fazendo alguma coisa. O que não dá é você sempre problematizar e transformar o autocuidado como se fosse algo muito complexo e muito difícil. Como às vezes eu escuto: "Ai, mas autocuidado é impossível, eu não tenho isso, eu nunca vou ter". Não tem condições. Dentro da sua realidade, você pode encontrar condições, razoáveis e que dê para adaptar dentro da sua realidade. Ficou claro? Porque a gente não precisa a gente transformar isso em algo tão, complexo e difícil que na verdade não é. São coisas muito, assim, sutis, simples que a gente pode aplicar, tá. E por último, não menos importante, mas a última, né, a última dica que eu tenho pra trazer para vocês, que são os mantras. O que que são os mantras? Nós criarmos, né, cada um cria o seu, cada um tem uma possibilidade de criar frases de potência que te auxiliam em momentos desafiadores, para você manter a calma. Você pode criar, por exemplo, uma frase do tipo: eu sou o adulto, eu que tenho que ter autocontrole para lidar com essa situação. Meu filho é uma criança, ele ainda não tem essa habilidade, né. Um mantra de: "Eu consigo manter o autocontrole nesse momento, eu preciso respirar e vai dar tudo certo", né. Sei lá, outros vários mantras, são frases que para você sejam frases de potência, que vão te auxiliar naquele momento desafiador, que você está prestes para explodir, você traz essa frase de potência para te segurar. Sabe, uma frase que segura a tua onda, vai segurar o momento de explosão, você está bem na beirada do precipício, na beirada do precipício e você precisa parar. Então, nesse momento, você vai utilizar algum mantra, alguma frase de potência que você vai criar, né, e não tem uma frase pronta. Eu dei 2 sugestões aqui, você não precisa usar só a minha frase, mas alguma frase que te ajude. Você lembra dessa frase, "Não, essa frase me ajuda a ter esse controle nessa situação", né. A gente falou uma coisa bem legal que é do Mário Sérgio Cortella, que é: "Faça o que você pode enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda", né. Então, utilizar frases que te ajudem. Então, eu gosto de uma que é essa, né, que eu compartilhei, a primeira delas, que é: "Eu sou adulto, eu preciso ter o autocontrole que meu filho não tem nesse momento, e eu preciso ajudá-lo a ter. Eu preciso ser o exemplo nesse momento, então eu preciso manter a calma". Então, entendam que a criança ela aprende muito através das experiências relacionais. Se você se você consegue, na maioria das vezes, não estou dizendo todas as vezes, porque é impossível, como eu disse, o autocontrole, a paciência, é assim que seu filho vai aprender. Você tem, tá? E eu vou frisar, ter autocontrole e paciência não é deixar de ser firme, não é deixar de estabelecer limites, não é deixar de educar. Isso não é possível, porque a criança ela precisa sim ser educada e orientada e direcionada, né, a gente precisa sim estabelecer limites. Não é falar com voz de nenenzinho, não, com a criança, não é isso. É você saber que o seu lugar é como educador, como pai e mãe. Então você precisa ter mais autocontrole do que uma criança que fisiologicamente ela ainda nem é capaz de ter. Não é capaz de verdade, porque o cérebro dela ainda não é totalmente desenvolvido. Tá certo, gente? Ficou claro? Bom, lá no grupo do Telegram eu vou disponibilizar ainda mais uma ferramenta, que é do Mindfulness, uma técnica de meditação, uma ferramenta super legal que você vai poder utilizar em várias circunstâncias, em situações diversas, em qualquer lugar que você esteja prestes a explodir.
E aí eu vou ensinar essa ferramenta lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não entrou, entra aí na nossa comunidade VIP. O link tá aqui no meu perfil, aqui no perfil do Instagram, na minha bio. Só clicar no link que você já cai direto numa página que tem assim, participar do grupo. Aí você clica no participar do grupo que você já entra direto. A Carol não tem o Telegram. Não tem problema. Quando você clica no link participar do grupo, já vai pedir automaticamente para você baixar o Telegram, tá? Mas se você quiser baixar antes o aplicativo, não tem problema, não impede, né? Tá bom? Telegram é um aplicativo muito similar ao WhatsApp. Pessoas perguntam: o que é Telegram? Parará. É um aplicativo gratuito, muito parecido, é um meio de comunicação parecido com o WhatsApp, mas tem algumas ferramentas, assim, né, que ajudam, diferentes do WhatsApp, mas que no caso vai servir para mim. Para vocês não, porque no caso, sou eu que utilizo mais essas ferramentas, né? Mas vocês vão estar lá no grupo recebendo conteúdo todo o tempo. Nem todos os conteúdos, né? Eu consigo disponibilizar aqui no Instagram, então eu também mando lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, gente, entre na nossa comunidade VIP do Telegram. O link tá aqui na minha bio. Só clicar que você vai direto, tá? É totalmente gratuito, é um aplicativo gratuito e muito parecido com o WhatsApp. Tá? E aí, daqui a pouco, vou contar para vocês que estratégia é essa e como que vocês vão utilizar. Tá certo? É isso, galerinha. Vamos finalizar nossa live mais uma vez, né? E encontro vocês amanhã com mais outro tema que eu não sei de cabeça. Não sei, não consigo decorar esses temas todos. Mas quem ainda não viu, eu estou sempre disponibilizando o cronograma da semana de lives, os temas aqui no perfil. Então, tem lives da semana e você pode ver as datas das lives, as datas e os temas das lives. Tá certo? Eu aguardo vocês amanhã, mais um dia, às 11 horas, nesse mesmo localzinho aqui, que é o Instagram, né? A live do Instagram. Tá bom? Um beijo para vocês e um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.